E essa, das apresentações, dos diagnósticos postos, era o único que não permitiria que a paciente entrasse em trabalho de parto. Não se permite que uma paciente que esteja em apresentação pélvica entre em trabalho de parto. Os demais diagnósticos, eles precisariam de confirmação para saber se a cesárea era necessária, né? Considerando que a dona Ana Kelly, ela tinha já 2 partos normais anteriores e que, por conseguinte, elas teriam uma grande probabilidade de ter o seu parto normalmente. Então, a ação definida foi se aguardar o dia seguinte, onde no serviço existiria ultrassonografia disponível, e se fazer o diagnóstico adequado, se realmente existia um polidrâmio e se realmente existia uma macrosomia. E existindo, a cesariana seria feita, né? Ocorre que o grande problema do Hospital Jesus Maria e José é que o serviço lá ele é misto. Se a senhora Ana Kélia tivesse internada num serviço SUS puro, ela iria esperar a completar o seu diagnóstico e realizar o seu procedimento se necessário. Mas o Hospital Maria e José, ele dispõe também de assistência privada. E a dona Ana Kélia optou por pular do sistema SUS, onde ela teria que estar submetida às boas práticas médicas e aos regramentos do SUS, que à época definia que se deveriam evitar cesarianas desnecessárias, e optou pelo sistema particular, onde prevaleceria, como prevalece em todo lugar do mundo, a autonomia da sua vontade, né? E foi essa a razão pela qual a cesariana foi feita. Não porque existia uma indicação, mas porque ela indo para um sistema privado, ela teria direito a fazer essa opção. Em seguida, queria se colocar uma outra coisa, é que a dona Ana Kélia, em nenhum momento foi obrigada a assumir o custo de sua cesariana, pois seu estado clínico não demandava nenhuma urgência. E seus sintomas, os sintomas de você sentir dor no final da gravidez, são habituais, isso tem até um epônimo, contrações de Braxton Hicks. Então, realmente, não houve nenhuma coação à dona Ana Kélia para que ela viesse a fazer a sua cesariana. Não havia nenhum interesse, nem do médico plantonista, nem do serviço, que ela fizesse essa cesariana. Por essa razão, é importante salientar, isso precisa ficar bem claro, que ela fez essa migração por razões pessoais, mesmo se considerando as peculiaridades da sensação dolorosa, que é uma coisa que é maior ou menor de pessoa para pessoa, mas ela estava sentindo aquilo que chama-se vulgarmente de treinamento de parto. Então, a opção pela cesárea foi uma opção dela. E tudo que aqui se exponha, tudo que aqui está se colocando, está amplamente demonstrado nas provas acostadas ao processo, seja nos depoimentos, seja no próprio prontuário médico, e que não foram levados em consideração pelo juiz Acó. Com a data máxima vênia, o juiz Acó ignorou as provas no processo quando emitiu o seu julgamento. Uma outra questão a ser colocada é que o juízo considerou que a devolução dos valores seria uma espécie de prova da culpabilidade dos apelantes. Ocorre que há de se considerar questões sociais envolvidas e que essa devolução se deu após uma avaliação de que uma eventual ação judicial, mesmo que favorável ao médico, mesmo que favorável ao hospital, e que assim deveria ser, por conta de que nada se fez de errado, importaria num custo de tempo e de dinheiro muito maior do que aquele que foi pago para a realização do serviço. Essa foi a razão pela qual se fez a devolução dos valores que a dona Ana Kélia pagou ao hospital. E por essas razões,
que apela-se a essa corte pela reforma da sentença, considerando-se o erro injudicando presente na mesma. O julgamento foi feito contrário aos fatos contidos no processo. Obrigado pela atenção e obrigado pelo espaço. Devolvo a palavra ao desembargador Evandro. Perfeito, senhora presidente. Eu inicio cumprimentando o doutor Moacir Mariz, parabenizando pela sustentação oral. Senhora presidente, creio eu que o frontispício da proposta de emenda sane qualquer dúvida que possa pairar ainda sobre o deslinde desta demanda. Direito processual civil e a saúde, ação de indenização por danos materiais e morais, sentença de parcial procedência confirmada, grávida transferida de unidade de saúde municipal ao hospital demandado em virtude de complicações no parto, cobrança indevida para a realização de cirurgia cesárea, nosocômio conveniado ao SUS, documentos nos autos que comprovam os fatos alegados, inclusive com a internação através do Sistema Único de Saúde, dano moral cabível, ato ilícito e situação vexatória impingida aos autores que ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano. Quantia indevidamente paga indevidamente no valor de R$ 3.300, devolvida valor arbitrado a título de dano moral fixado em R$ 6.000, que não comporta redução. Sentença confirmada por estes e seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e improvidos. É este o voto, senhora presidente. Acompanho o eminente relator. E o desembargador Darival. Também acompanho o eminente relator. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e improvido por unanimidade. Nós passamos agora para o processo da relatoria do desembargador Jaime. É o 241, é um agravo de instrumento 063-2175, dígito 89 de 2022. A agravante é Ana Karine Guarani Albuquerque, agravado José Maurílio Pereira de Lucena, advogado solicitante Luana Feitosa, e o advogado solicitante, ambos solicitados? Ah, sim. 2 solicitados, né? Relatoria de desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, advogado solicitante Erinaldo Cavalcante. Algum deles está presente? Doutora Luana. Luana está presente? Tá. Sim. Doutora Luana. Doutora Luana é até dispensável, né? Essa sustentação. Sim. O recurso foi prejudicado, você tem interesse? Não, dispenso a sustentação. Então, marcador Jaime, aí só o resultado. Pois não, excelência, peço licença para ler o caput da emenda. Direito processual civil, agravo de instrumento, ação de despejo, perda superveniente do objeto do provimento recorrido, recurso prejudicado. Desembargador Darival acompanha. Ratifico, excelência. Eu voto provisório e acompanho o relator. Recurso foi prejudicado por unanimidade. 266, desembargador Jaime. É uma apelação civil 0050-155-38 de 2021. É de Santa Quitéria. Apelante apelado Banco Bradesco, apelante apelado Maria Rodrigues. Advogado solicitante Andresa Lopes Vasconcelos. Doutora Andresa, está presente? Sim, excelência.
Doutora, dispensa a leitura do relatório. Dispenso, sim. Tem essa parcialidade, doutor. Sim. Eu que indagaria a doutora, né, se ela realmente teria interesse em fazer a sustentação, tendo em vista que houve parcial provimento, né, do seu requerimento, então, relacionado ao quantum dos danos morais que foram fixados conforme o entendimento Foi só o valor unânime dos das danos coisas, morais? exatamente, né? Havia um requerimento, salvo engano, de R$ 15.000 por parte da autora e nós adequamos esse valor ao que vem sendo decidido, né? Não só nesta Igreja Câmara, mas em todas as demais, no valor de R$ 5.000. Então, eu perguntaria à doutora se, diante desse ponto, ainda haveria necessidade de fazer sua sustentação. Deixa eu só fazer uma ponderação. Pois não. Para ajustar a um entendimento recente da nossa Câmara, né, um entendimento que não estava nem presente nas minhas férias, que nesses casos aqui parece-me que ficou ajustado na Câmara que nós fixaríamos em R$ 10.000, certo? Não sei se é o seu entendimento, né? Mas ficou acertado, não é isso? Ficou? Assim, não foi acertado. Acertado, a gente achou que era pouco e que deveria aumentar. Exato, acertadinho. Os casos aqui de que esses danos morais eram totalmente... Era. E quando eu retornei, eu aquecia esse pensamento, R$ 10.000. Havia um início de conversa, né? Uma proposição para... Para ser discutido, assim, quando eu retornei da minha Tem um caso aqui absurdo, né? Falou isso. Foi. Aí eu imediatamente aqueci a majorar quando pedido para R$ 10.000. E já trouxe voto nesse sentido. Mas, Vossa Excelência fica à vontade. Porque, inclusive, a jurisprudência que eu trago, né, inclusive, do desembargador Duval, que compõe essa Câmara toda no sentido de... Mas aí mudou. Né? Agora, não mudou, né? Mas Vossa Excelência fica à vontade. Desembargador, como eu não participei, não vi os fundamentos de porquê desse valor de R$ 10.000, sim, tá certo. Seria necessário, talvez, que eu tenho uma assessora também que não e continua aplicando só 5.000, e agora não tem mais como mudar. Mas eu já recomendei aos outros assessores que aumentasse em razão da decisão da Câmara. Mas, claro, eu próprio, em alguns dos meus votos, estou mantendo os 5.000. Doutora, que aí está perdendo tempo. Pronto, eu dispenso, Excelência, a sustentação. Dispensa. Muito bem. Então, devolvo a palavra ao desembargador Jaime. Pois não. Vou voltar aqui à ementa. Direito do consumidor e civil, apelações cíveis, ação declaratória de inexistência de débitos com repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, sentença de procedência, empréstimo consignado, distribuição dinâmica do ônus da prova, apresentação do contrato nos autos, autor que impugnou a assinatura constante no mesmo, ônus de quem apresentou o documento de promover a competente perícia grafotécnica, conforme o tema 1061 do STJ, né? Intimação para a produção de provas, omissão do acionado, contratação não efetivamente demonstrada, descontos indevidos, dano moral caracterizado, arbitramento em R$ 5.000, quanto que observa, no caso concreto, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com os precedentes desta Corte. Restituição do indébito na forma simples para os descontos efetivados antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os ocorridos após referidos termos. Tese fixada pelo STJ, precedentes do TJCE e STJ. Recurso da autora conhecida e parcialmente provido. Recurso do acionado conhecido e improvido. Esse é o meu voto, Excelência. Embargador Darival. Senhora Presidente, embora a gente tenha se sensibilizado aqui uma das sessões com a situação de um problema, um cara compra uma passagem com a família e houve um problema sério, e no final nós aplicamos só 5.000, achamos que aquilo não era justo, não era uma decisão justa, porque, afinal de contas, ninguém estava, de maneira nenhuma, aplicando
qualquer pedagogia na companhia aérea com aquele tipo de indenização por danos morais, claro que ela ia continuar, não é, explorando, insistindo. Então, nós aqui achamos todos que seria aviltante aquele. Mas eu tenho uma das minhas assessoras que não ouviu o que nós discutimos e continua também aplicando 5 mil, a exemplo do que foi aplicado sempre nesta Câmara. Então, nessa hipótese, eu não tenho como divergir, mesmo porque eu próprio estou ainda insistindo nessa configuração. Por isso, eu acompanho Sua Excelência. Embargador Bezerra. Assim, presidente, eu tenho aquele entendimento, quem me conhece sabe que indenização não é esmola. Desde que entrei dentro desse tribunal, eu defendo que 3 mil, 5 mil, para mim, não é indenização. Quem já trabalha comigo há algum tempo sabe disso. O embaixador Evandro sabe. O embaixador Darivaldo sabe que eu defendo um valor mais condizente com a realidade das coisas. Depois das minhas férias, salvo o melhor juízo, foi o desembargador Darivaldo que me trouxe a preocupação da Câmara, né, de quando houvesse pedidos de majoração, né, deixasse de aplicar 3, 5 mil e passasse a aplicar os 10 mil. A partir daquele conhecimento, daquela conversa que eu tive com o desembargador, eu já trouxe a indenização no valor de 10 mil e que foi votada aqui na Câmara. Quer dizer, vai ficar assim uma coisa meio estranha, né? A Câmara aplica um valor para esse tipo de processo, que assim, uma escarrada que tem aqui, Darivaldo. Tá entendendo? E, de repente, eu trouxe 10 mil, baixar para 5. Fica assim um negócio meio contraditório. Eu acho que tem votos meus aí, votos meus hoje, em que eu aplico só 5 mil em razão dessa assessora. Pois é, fica assim meio contraditório. E ontem, inclusive, quando nós examinamos... A Câmara está trabalhando com duas vertentes. Quando nós examinamos os votos do embaixador Jaime, um assessor me alertou. O embaixador Jaime está aplicando também. Eu digo, mas tem uma das minhas assessoras ainda aplicando dessa forma. Por isso é que eu estou acompanhando, porque eu não posso apontar o erro do outro com o dedo sujo. Viu? Pelo menos eu fico numa situação terrível, porque eu fico com duas vertentes, 5 mil ou 10, ou 3. Desembargador Bezerra, se o senhor me permite, uma sugestão. Se o senhor, eu não participo, desembargador, me perdoe a interferência também. Não, eu sou colegiado, o que é colegiado decidido, está decidido. Por isso é que eu apliquei os 10. Seria interessante, inclusive, desembargador Bezerra, para o futuro, em o senhor divergindo, hipoteticamente, isso não provocaria um estendido? Não tenho dúvida. Pois é. E nós, reforçaríamos essa tese que há muito tempo nós discutimos na Câmara. Vamos estar com o estendido logo hoje, que eu divido e a gente vai sempre aqui. Não tem nenhum problema. Foi uma sugestão, se quiser fazer agora, faremos. Excelência, se me permite, eu acho que é o tipo da questão que não há uma rigidez, né? Pode-se modular esse valor conforme o caso concreto, né? Porque em algumas hipóteses temos que convir, né? Às vezes aqueles casos em que há um empréstimo, a pessoa utiliza que 4 anos depois é que vai ainda receber uma indenização de 10 mil reais, e outros casos, né? Como o desembargador Darivaldo falou, de uma empresa aérea que promove todo tipo de distúrbio, né? Ali uma indenização talvez de 20, 30, ainda seja pouco. Então, esses valores, eu entendo que eles são modulados conforme as situações apresentadas em cada caso concreto. Não é? Então, eu vim aplicando segundo a informação de 10 mil reais. Então, para mim, ficaria muito difícil, né? Mas eu estou aqui para tecer qualquer coisa que decidirem, para mim não tem nenhum problema. Na verdade, a gente discutiu isso, a gente não estabeleceu nada, não foi? Ficamos de marcar um administrativo e isso não aconteceu. Não tem discussão aqui. A ideia do Evandro, a gente já discute logo. Né? Eu divergiria, eu queria para o 942 e aí
seja lá o que for, decidido. Não hoje. Não, eu faria isso agora, não tem nada discutido, não. Você não conhece o... Na verdade, tem processo desse que a gente gostaria de mudar, era nada. Com certeza. Gostaria de dar muita coisa. Por isso que a gente não pode estabelecer um valor. Que a composição de 5 membros é exatamente para isso, é para ser decidido na mesma sessão. Não é, tem nenhum problema. Para mim, E a sugestão, desembargador Bezerra, foi no sentido de só... eu vou fazer assim, para não haver mais dirimir. discussão, vamos modular isso para metade. Entre 5 e 10, já. Ficaria entre 5 e 10. Não me oponho. Não me oponho. Estariam 7 mil aí, Ok. certo? Dado. Aí o pensamento de... Para a gente discutir isso, para unificar, né, esse pensamento. Pode ser assim, já? Sim, Pode? sim. 7 mil reais, pronto. Então, pronto. Então, Né? botou o valor? Para satisfação ainda maior do doutor Alessandro. 7 mil reais. Tá certo. 7 mil reais. Então, proclamando o bem. resultado, o recurso da autora foi conhecido e parcialmente provido, o recurso do acionado conhecido e improvido. Vamos para o último pedido de sustentação. É o 283, apelação civil 02093, dígito 09, de 2023, é de Tamboril. Apelante Antônia de Araújo Nascimento, apelado Banco do Brasil, consignado, só vem outro. Advogado solicitante Pedro Henrique. Doutor Pedro está presente? Sim, Excelência. Da relatoria do desembargador Jaime. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, Excelência. O doutor está defendendo quem é? Eu estou pelo banco apelado. Pelo banco apelado. Então, eu não vi, é porque eu não vejo esse processo. Aqui é o caso, eu acho, de se franquear. Está anulando a sentença? É? Eu estou, Excelência, vamos antecipar que eu estou julgando procedente o recurso, né? Mas está anulando a sentença, é? Que a sentença anulada, exatamente. Doutor, a sentença foi anulada. O senhor tem interesse em fazer sustentação? Doutor Jaime, só para ordem, no caso seria o retorno dos autos com o entendimento do 1061 do STJ, seria isso? É isso. Isso, doutor. Na verdade, aqui o cerne da questão que levou à anulação da sentença é exatamente a não observância pelo magistrado de primeiro grau do tema que já foi pacificado pelo STJ, tema 1061, ou seja, aqueles casos em que a parte contesta o contrato, a assinatura oposta no contrato e requer perícia grafotécnica, né, conforme, né, lhe autoriza o CPC, e volto a dizer, isso foi tema de regime de recurso repetitivo no RESP 18.46.649, tema 1061, onde o STJ entende que, nesses casos, né, a prova da autenticidade carece de exame grafotécnico. Então, eu estou anulando a sentença para que se retorne os autos a fim de que seja realizado, né, a prova pericial devidamente e oportunamente requerida pela parte. Assim, doutor Pedro, o senhor dispensa... Sim, Excelência. Assim, eu dispenso a sustentação. Então, doutor... No caso, eu vou pedir vista para ver se esse entendimento está de acordo com o que a gente já vem discutindo. Porque há um entendimento desta parte da Câmara de que, se houver material suficiente para consignar a verdade das coisas, não precisa de perícia. Certo? O da igual parece que está trazendo hoje. Eu acompanhei. Então, vista concedida. Só para saber se... E o voto do desembargador da Val fica suspenso, né?
provisório? Ou você vai votar? Por quê? Nesse... Não, porque seria primeiro ele, né? Vou aguardar a decisão. Então, tá Em certo. relação a esse caso, vou aguardar. Então, nós terminamos os julgamentos por sustentação e eu vou dar 5 minutos de intervalo para quem quiser ir ao banheiro. Não, eu já fui. Eu não fui. O doutor estava querendo falar. Diga, doutor. Excelência, no caso, então, o processo retornar para a primeira instância, é isso? O resultado foi esse, não é isso? Foi pedido de vista. Foi pedido de vista. Ah, pedido de vista, tá ok. Tá bom. Tá ok, certo. doutor. Então, muito obrigado a todos. Tá Bom dia. Até logo. 5 minutos aí, viu? Vou marcar. Pode marcar. Eu chego antes disso. Vou lá buscar esse Só entendimento. isso aqui, eu só quero só constatar se o entendimento da Câmara... Porque não viu, Eduardo Levante. Há duas câmaras nesse tribunal que discrepam desse entendimento, porque não tem. É a primeira e a terceira de onde a Bahia provém. Mas a segunda câmara e a quarta, está entendendo? E nós sempre entendemos de forma diferente. Portanto, para identificar Ministério Público e Defensoria. Tchau, tchau. Tá faltando.
Eu já vi várias pessoas assim, sacadas. Não resolve isso. Dá para a gente marcar as sessões por dia todo, tá? Deu em 12, nenhum nem o outro saiu daqui da sessão. Sem problema. Quando era o voto escrito, a gente saía daqui 2 horas. Vamos o carneiro, né? Vai andando para trás e amarrado é feia. A senhora quer que eu chame? Começar pelo que era a suíte. Eu faço isso. Tá? Não, deixa eu salve aqui o negócio. Que é logo o primeiro. Já. Vamos fazer a sequência que está aqui no roteiro. Posso? Pode ligar. Tá. Retornando à sessão, nós vamos ter os processos com julgamento ampliado do artigo 942 do CPC, de 15. O primeiro é o 34 da pauta. É uma apelação civil 020-1396, dígito 66 de 2022, é de Lavra da Mangabeira. O apelante é José Alves Sobrinho, advogado solicitante, o advogado é Renato Alves de Melo, advogada Júlia Cavalcante Bezerra Leite, apelado Banco Bradesco, advogado Paulo Eduardo Prado, da relatoria do desembargador Darival. Leia a resenha. Certo. Na sessão do ordinário de 28/11/2023, anunciado o julgamento feito, o excelentíssimo senhor desembargador relator, Francisco Darival Bezerra Prima, apresentou seu voto no sentido de desconhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Em ato contínuo, o novo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, com a palavra, acompanhou integralmente o posicionamento firmado pela douta relatoria. Em ato contínuo, o ilustre desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto proferiu o voto divergente, no sentido de se desconstituir a sentença. Desta feita, diante da ausência de unanimidade, o excelentíssimo senhor desembargador presidente em exercício, Francisco Bezerra Cavalcante, instaurou a técnica de julgamento ampliado nos termos do artigo 942 do CPC de 15, determinado o adiamento do julgamento feito para a sessão ordinária de 12/12/2023, deste egrégio colegiado e considerados intimados os patronos da causa nesta reunião solene. Desembargador Darival. Senhora presidente, eu peço desculpa aos colegas, porque pela inexperiência nessa área, eu nunca tive um quórum ampliado de um voto meu, viu, desembargador Jair, nem nunca um pedido de vista. Então, nós houve um dia aqui o pedido de vista, que a secretaria não soube como lançar o voto sem emenda. E aconteceu a mesma coisa, sexta-feira nós lançamos esse voto, mas naquela página original. Mas não o fizemos, né, na forma como manda, né, o regimento. Então, só ontem, 9h é que depois de várias, a presidente fez a interpelação, através do doutor Marcel, e eu fiquei louco procurando como é que fazia, até liguei para o desembargador Evandro, não para pedir que ele votasse A ou B, dizia apenas que o voto tinha sido lançado naquela hora, em razão disso, e que ele visse só, que ele desse uma olhada, porque eu nunca tive o costume de pedir voto, ou de insinuar, ou de querer que julguem da minha forma, né? Então, isso foi fruto da inexperiência mesmo, eu confesso ao senhor da secretaria. Senhora, presidente, eu vou ler só o frontispício, a senhora não estava aqui, o frontispício aqui do voto, não vou ler o voto, e só algumas considerações sobre o tema 1061, trazido à baila, em boa hora, pelo desembargador Jaime. Apelação, sentença improcedente do pedido de declaração de nulidade contratual com repetição de indébito e danos morais, cotejo analítico de tese e antítese, a casa bancária apresenta um instrumento de contratação de serviços bancários mediante o pagamento de tarifa. A instituição financeira se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso 2º do Código de Processo Civil de 15. Então, eu junto o paradigma da 4ª Câmara Civil, até da Lavra de Vossa Excelência, Câmara, Apelação Civil, tal, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante,
julgado do Quarta Câmara Civil, julgado no dia 30 de maio de 2023. E uma de Vossa Excelência, Maria do Livramento Alves Magalhães, Quarta Câmara de Direito Privado, agora também do dia 28 de março de 2023. Então, eu faço o seguinte comentário sobre o tema, eu trago alguns comentários. Eu confesso, conheço o desembargador Jaime, reverencio e sigo a disciplina instituída pelo tema 1061, como toda a nossa Câmara. A saber, da hipótese que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, juntada ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, claro, o ônus de provar a autenticidade. Código de Processo Civil, artigo 6º, 369 e 429, segundo. Todavia, entendo que não é o simples fato do autor consumidor alegar ou impugnar a autenticidade da assinatura em contrato de tarifa bancária, o contrato que diz não reconhecer que deve ser realizada a perícia grafotécnica. Ademais, após a réplica, transparece a decisão interlocutória anunciativa do julgamento antecipado, folha 248, 250, cuja publicação está certificada, as folhas 251, 252. A partir disso, somente o banco comparece aos autos, donde não oferece qualquer resistência do pronto julgamento propagado. O autor ficou silente. Daí a prolação da sentença. No decisório pioneiro, ficou expressamente consignado, conforme transcrição de trecho relevante ad literam, aspas, assim diz o juiz. Nesse caso, o requerido apresentou o contrato de abertura de conta corrente, por meio do qual se pode comprovar que a cobrança da tarifa bancária mensal é legal e foi legalmente contratada pela parte autora, conforme dispõe o artigo 8º da Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em verbis. O que é que diz? A contratação de pacote de serviço deve ser realizada mediante contrato específico. Assim está justificada a cobrança de tarifa bancária de manutenção da conta, que é aquele infeliz e desgraçado pacote de serviço que a gente paga, já que houve contratação específica, sendo que a alteração de valores se deve ao reajuste da tarifa. A tarifa, infelizmente, ela vai sendo reajustada. A gente faz, aí anda, esses bancos reajustam. Sendo que a alteração de valores se deve ao reajuste da tarifa, situação que não configura abusividade. E ainda, como se não bastasse o esmerado julgador primeiro, ainda acrescente em verbis. Assim, da análise dos autos, não é possível constatar a ocorrência de defeitos na prestação do serviço da instituição financeira requerida, a qual logrou êxito em demonstrar fato a desconstituir sua responsabilidade, podendo-se vislumbrar, sem qualquer dúvida, a autenticidade da assinatura do consumidor contratante, sendo idêntica àquela constante no contrato com a de seu documento de identidade. Portanto, o juiz singular e esta relatoria estão atentas à diretiva disposta no tema 1061 do STJ, pois não fosse assim, não teria se certificado que a assinatura do contrato era idêntica àquela aposta na identidade. Por fim, observar o disposto no tema 1061 do STJ não significa aplicá-lo indistintamente e sempre, mas de estar atento à sua exegese e o seu pano de fundo, e zelar pela sua incidência quando realmente houver divergência ou dúvida acerca da autenticidade de assinaturas, quando em comparação com aquelas grafias feitas em documentos pessoais. Esse é o entendimento da segunda e da quarta Câmara, que discrepa realmente da primeira e da terceira, de onde advém o desembargador Jaime. E por isso, Excelência, que eu estou mantendo a decisão original e desprovendo o recurso. Desembargador. Presidente, eu vou, como eu já havia prolatado meu voto, né, exatamente dentro do entendimento da Câmara. Mas no caso aí eu vou acrescentar só um ingredientezinho, que parece-me, pelo que o desembargador Darival acabou de ler, né, depois do saneador, a matéria precluiu. Não houve nenhuma manifestação, não tem como alterar meu voto. Acompanho Sua Excelência. Eu também voto com o relator e tenho uma observação também a fazer.
Aqui nós tratamos de tarifa bancária. E me parece que o tema 10.001 não é usado em caso de tarifa bancária, e sim em caso de empréstimos consignados. Estavam aqui até terminando de fazer uma pesquisa, mas eu tenho quase certeza de que não é usado no caso de tarifa bancária, o tema 10.001. Por isso eu voto com o relator. E até porque também eu venho votando assim, né? Vão fazendo assim, eu não tenho como agora fazer o contrário. Eu não tive nem problema quando cheguei aqui, porque lá já era esse entendimento na segunda Câmara. Presidente, com as achegas do desembargador Bezerra quanto à preclusão, e também acolhendo o comentário que a senhora fez sobre a não incidência do direito simulado, eu acompanho o eminente relator. Obrigado, desembargador Jaime. Pois não, Excelência, eu vou manter o meu entendimento, inclusive trago na minha declaração de voto decisões desta corte, né? O desembargador Dorival observou que a primeira e a terceira Câmara, de onde eu sou egresso, né? Tem realmente esse entendimento, né? E a gente sempre vinha prestigiando esse tema 10.001 do STJ, né? Trago também, desembargador, uma decisão do desembargador Everardo Lucena, que é da segunda Câmara, né? E que, nesse ponto, eu pediria licença para ler um pequeno trecho do julgado dele, não é nem do que eu faço aqui. No caso dos autos, embora a sentença tenha sido precedida de decisão saneadora fundamentada quanto ao indeferimento de produção de provas outras e anunciado o julgamento antecipado da lide, este sodalício tem consolidado o entendimento de que, em se tratando de ação cujo objeto se discute a existência de relação jurídica e se põe em dúvida a autenticidade da assinatura presente no contrato, deve ser oportunizado o contraditório para dirimir quaisquer dúvidas acerca da falsidade ou não da assinatura, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição, e das normas fundamentais do processo civil, artigo 1º, 3º, 7º e 9º do CPC. Uma vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário para mensurar com precisão a autenticidade da assinatura. A matéria, inclusive, objeto do tema repetitivo 10.001, no qual o Superior Tribunal de Justiça já afirmou a tese de que, aí nós já sabemos a tese, né? Embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este não detém o conhecimento técnico para mensurar com precisão a necessária e autêntica assinatura contratual, enquanto afirme a alegação do autor apelante de que não reconhece referida avença, faz-se imprescindível a dilação probatória para a realização da perícia grafotécnica, a fim de dirimir a controvérsia acerca da ocorrência ou não de fraude na contratação. Então, eu vou manter meu entendimento, Excelência, porque aqui houve realmente expresso o requerimento da parte autora, né, e nessas hipóteses eu entendo que nós, magistrados, né, nós não temos o conhecimento técnico científico para determinados temas, daí porque nos valemos da atividade pericial, né? E o fraudador,
o objetivo dele é tornar a assinatura o máximo possível semelhante à assinatura original. Né? Não seria fraude se o fraudador fizesse uma assinatura tão diferente a ponto de se identificar, né, um primeiro olhar. Então, por esses fundamentos é que eu, pedindo todas as vênias e entendendo as razões de Vossas Excelências, né, vou manter o meu voto, mas, como eu disse aqui nas sessões anteriores, sempre tendendo e evoluindo no sentido de abraçar o colegiado nos seus entendimentos. Isso exige uma certa adaptação, porque é uma modificação do próprio conhecimento, do entendimento e da forma, do horizonte de compreensão que se tem das coisas. Então, com as devidas vênias, eu mantenho o meu voto, mas com a promessa de sempre revisar, né, o tema. Embargador Jair, Presidente, foi boa essa leitura aí, porque é exatamente esta decisão aí, dos mesmos termos, as nossas decisões aqui, quando a gente entende que deve ser. Essa decisão aí, só que não são em todos os casos. Não são. Quando a gente acha também, entende que isso vai só protelar o processo, que está claro que houve realmente. Aí a gente não manda. Mas essa decisão aí eu já fiz dezenas, milhares, centenas de vezes. Presidente, é só que uma observação que eu faço, no caso, do desembargador Dorival, até para ficar bem compreendida a matéria, que essa matéria não é reiterada no tribunal, há divergência. Há divergência. E vou, inclusive, fazer um estudo para ver se é possível a unificação do entendimento da Corte no IRDR ou no IAC. Vou fazer isso aí. Só é ruim o IRDR, em determinados casos, porque vão para o STJ e não voltam mais. Como está aquele caso dos analfabetos, aí vai morrer quem o tange, a gente fica com o gabinete sobrecarregado. Era muito bom antes, quando havia aquele recurso aqui do tribunal, da uniformização da jurisprudência, que nós próprios nos reunimos nas câmaras civis reunidas da época e tomávamos, pela maioria, uma decisão comum que aí as câmaras obedeciam. Hoje o IRDR sobe e não desce mais. O problema é esse. E ficam os processos suspensos. E o prejuízo das partes, sobretudo esses aposentados analfabetos que são fraudados, é muito grande. Se demorar, é muito grande. Eu fui convocado, certa vez, embargador Jair, para a primeira Câmara. Eu tenho muitos. Mas no Ceará todo, no Poder Judiciário, tem cerca de 16 suspensos lá e não voltam. E o prejuízo das partes? Então, vamos proclamar o resultado. Por maioria, o recurso foi conhecido e 10 provido. O próximo é a mesma coisa, né? A mesma resenha. Pois leia aí, chama o processo e a Vamos só anunciar, né, o processo. É o 35. Tem outros aí, tem outros. 35 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos passar mais rápido, né? Só anuncie aí. O 35 de pauta, apelação civil 0200-614-2082 de 2023, apelante Raimunda Ferreira de Araújo, apelado Banco Santander Brasil S.A. A resenha mesma do processo anterior. Já mantém o dele, né, Jair? O embargador Dorival. Eu estou mantendo o meu voto. Mantém o voto. Né? Esse aqui, apesar de não ser tarifa bancária, é realmente empréstimo consignado, mas como a gente vem fazendo e entendendo, né, que há casos em que a gente remete, outros não, dependendo de estar ou não provada o contrato, a assinatura do contrato, eu mantenho o meu voto. Comprovante de depósito. Aqui só um pequeno diferencial com o anterior. Sim, eu vi, tem o comprovante do depósito. Se manifestou sobre o pedido. E não adentrou nessa questão da assinatura. Já nesse caso aqui,
essa análise da assinatura... Ele fez, não foi? Foi feito dentro do próprio Mas a comprovante, né, do depósito, a comprovante de tudo lá, tá entendendo? Isso a gente E faz no quando a primeiro assinatura desembargador tá Jaime, o desembargador completamente Bezerra foi muito diferente, feliz, né? como a desembargadora Livramento, o desembargador Evandro, quando eles disseram que houve o anúncio do julgamento antecipado e a parte devia ter recorrido, de impugnado ou então agravado com relação à relação da perícia. Ele não mandou fazer, eu insisto. E aí também é o que houve a preclusão. Nesse caso aqui, E não devolveu, né? Porque tem uns casos que, quando há o depósito, ele pede para devolver. Recebeu o dinheiro e ficou com ele. O resultado vai ser sempre o mesmo. Não vai mudar nada. Então, também, por maioria, o recurso foi conhecido e desprovido, é isso? Exatamente. Com minhas desculpas ao desembargador Jaime por divergir, porque... E quero dizer, desembargador Jaime, que o senhor não é uma promessa nesse tribunal, o senhor é uma realidade. Eu conheço o senhor desde os anos 90, quando eu fui fazer a primeira correção, já em 95, e eu sei da sua cultura, do seu valor, da sua conduta profissional. Eu me chateei um pouco, porque eu não tinha o costume de ter, mas, e achei que podia haver algo pessoal, até mais, Vossa Excelência já, o que eu disse, eu retiro e diga ao senhor que o senhor não é uma promessa, é uma realidade nesse tribunal, que vai acrescentar muito, senhora presidente. Nós conversamos muito sobre a senhora, sobre o desembargador Evandro da semana passada, ele vai acrescentar muito a esta Câmara. Com certeza. Não tenho dúvida. Eu arranjei até uma inimizade por causa da... Ele tem a mulher dele, Yolanda, que é gente muito boa, houve um determinado juiz que usou um certo subterfúgio para não cumprir a decisão do desembargador Bezerra, em prejuízo delas. O advogado até... E eu tive a coragem de fazer um PAD. Esse juiz de hoje, ele não gosta comigo, não gosta de mim. E ele falei lá que a Yolanda era mulher do doutor Jaime, merecia de mim a maior das considerações, como também a outra menina, que era advogada e muito séria. Arranjei essa inimizade. Vamos ao 86 da pauta. Chama, por favor. Agora, o 86 da pauta, apelação civil 012-8661, dígito 59 de 2017, apelante Lívia Bezerra de Paulo Correia, representante legal Tatiana Maria Bezerra de Paulo Correia, apelado Apivida Assistência Médica S.A. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Na sessão ordinária de 31 de outubro de 2023, anunciado o julgamento do feito epigrafado, manifestou-se o eminente desembargador relator Francisco Bezerra Cavalcante, proferindo seu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto pelo Plano de Saúde, Apivida, para, no mérito da parte conhecida, negar-lhe provimento, conhecer do recurso de apelação interposto pela autora da ação, para, no mérito, dar-lhe provimento, e ainda decretar a nulidade de ofício de parte da decisão, tudo nos termos das folhas 1019 e 82 deste caderno processual. Na sequência, a nobre desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista foi concedida e o julgamento adiado, sucessivos adiamentos de apresentação de voto vista e julgamento do feito em razão do gozo de férias dos eminentes vogais, desembargadores Maria do Livramento Alves Magalhães, Vistora, e José Evandro Nogueira Lima Filho. Republicado o feito, intimados os devidos interessados em Diário da Justiça para a sessão ordinária de 12 de 12 de 2023, conforme as folhas 1084 dos autos. Essa é a resenha. Não, o desembargador Jaime não sabe nem dessa história ainda. Inclusive, quando chegar a oportunidade de testar, eu até sei que mudei minha posição na terceira Câmara, como lá está, e referindo ao julgamento da segunda, né? Da quarta, perdão. E foi examinando os votos. E você que eu mudei meu entendimento lá, inclusive usando esse anel, tendo os votos da
Eu já vi o meu voto divergente? Está no processo? Divergente, não está no processo. Ah, não está ainda. Não está disponibilizado, né? Tá certo. Então, Você vai ler o voto todo, eu vou ler o voto. o embargador Bezerra já leu o voto dele, né? Eu vou tirar o último também. A senhora está dizendo que vai ler porque eu já não consigo. Eu já tenho um posicionamento firmado sobre esse tema, né? A minha intenção era simplificar o pergunta. Eu estou aqui para Não, eu estou aqui pronta, estou com o meu voto, está com não sei quantos meses que está pronto, eu estou divergindo, eu entendo que a matéria sobre plano de saúde, ela não pode ser interpretada unificadamente, ela tem que ser sistemática, uma coisa está intricada na outra, não tem como separar, então, com isso, eu faço todas essas diferenças aqui no meu voto. Eu não posso dizer que tudo que o médico indicar tem que ser dado, porque há regras, há determinações, tanto da lei quanto nas decisões. As decisões do STJ, na atualidade, eu tenho acompanhado constantemente, semanalmente, a decisão do TeraSuite, eles já não levam mais para julgamento, já são feitos monocraticamente, dizendo a terceira e a quarta Câmara entende que o plano de saúde não é obrigado a pagar o TeraSuite, portanto, julga improcedente o recurso. Não tem mais discussão nenhuma lá. A terceira e a quarta Câmara decidiram que não devem dar e, com isso, não levam mais para julgamento. Fazem monocraticamente. Eu tenho aqui um monte de decisões. Agora diz, a Câmara tal dá, ou a Câmara tal dá. Não, eu vou logo para cima, eu vou logo ver o Tribunal Superior, porque aqui dentro está tendo divergência, você imagina de uma Câmara para outra, né? De um tribunal para outro. No país inteiro tem gente que dá, tem gente que não dá. Como tem aqui no Ceará, gente dando, gente não dando. Voto do embargador Bezerra, o meu voto divergente. O dispositivo final, diante do exposto pelos argumentos fartamente coligidos, mais uma vez, pedindo todas as vezes ao eminente relator, divijo de sua excelência em menor extensão apenas para reconhecer a não obrigatoriedade do plano de saúde arcar com os procedimentos denominados TeraSuite, razão pela qual conheço de ambos os recursos para dar parcial provimento, tanto no apelo do autor quanto no inconformismo do réu. Eu estou negando só o TeraSuite, porque tem outros pedidos, né? Pois é, já iria questionar isso. Há também, referente à hidroterapia, o entendimento que tínhamos antes aqui. Deixe-me, então, depois eu vou... Só para ajustar essa dúvida. Então, a sua divergência é tão somente tão somente só o TeraSuite. Só o TeraSuite. O resto eu não estou questionando. Mantendo... Pronto. Pois bem, presidente, eu quero falar, eu não vou ler 51 laudas do meu voto anterior, porque eu já li para o desembargador Dorival, tem conhecimento do meu pensamento. Aqui nós já estamos passando para a técnica ampliada, é isso? No caso aí seria... Então nós temos que terminar o julgamento, falta o voto do desembargador Evandro. Aí termina o primeiro julgamento. O desembargador Evandro já tinha votado acompanhando, né? Eu não sei se ele vai manter. Desembargador, é notório aos integrantes deste órgão infracionário o meu pensamento sobre o tema, né?
só fazer um adendo. Deixa-me só uma coisa. Como a desembargadora Livramento falou, né, foi divergente, eu, na qualidade de relator, antes do voto do desembargador Evandro, eu poderia falar, né, regimentalmente, sim, né? Só para acrescentar umas coisinhas não, bem eu digo assim, é para terminar o primeiro julgamento e passar para o ampliado. Exato, presidente, eu ainda estou votando, nós estamos votando. Como Vossa Excelência divergiu do meu voto, né, antes do desembargador Evandro, regimentalmente eu teria, não um rebate, porque aqui não vem trabalhar com rebate, são informações pequenas que eu trago, tá certo? Pois não, pode falar. Interessante, presidente, é que eu venho trabalhando nessa matéria há algum tempo, porque eu me preocupo muito, desembargador Jaime. Eu até disse para Vossa Excelência ontem, quando Vossa Excelência falou que era o voto, eu disse o que era, eu digo, não, eu tenho trabalhado nessas coisas com muito humanismo, para minhas palavras, né? Também não indiquei Vossa Excelência de acompanhar ou não acompanhar, eu disse assim, não, pelo contrário, nada igual. Então, eu disse para o desembargador Jaime que se tratava desta matéria, que o voto tem sido encaminhado como nós havíamos decidido na sessão passada, né? É interessante que eu venho estudando essa matéria a fundo, Darival. Viu? Tem uns pedidos, né, senhor presidente, do desembargador Bezerra, do desembargador Duval, para fazer até uma reunião administrativa para discutir esse assunto, para que nós não discutíssemos, nós divergíssemos, nós ajustássemos a situação. Todavia não houve, só veio através do voto agora do desembargador Bezerra, que nós vamos realmente tomar uma decisão que será jurisprudencial para essa corte, porque não há ainda... Então, desembargador Darival, nas minhas pesquisas eu encontrei um voto da colega desembargadora Fátima Loureiro, do dia 7 de junho de 2023, que é o espelho daquela minha decisão de 51 laudas, só que de forma bem reduzida, bem resumida. De Sua Excelência. É muito interessante nós ouvirmos isso, desembargador Jaime. Diz Sua Excelência, em primeiro lugar, destaca-se que as decisões datadas de 22 de junho de 2022 aplicavam o seu entendimento da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, onde definiu que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer tratamentos não constantes do rol definido pela ANS, salvo comprovada a inexistência de substituto terapêutico acumulada com outras 4 exigências, a saber, ela cita as 4 exigências que está lá na decisão. Diz a eminente colega que é uma excelente julgadora, né? Ela diz assim, e ela enxergou a coisa, a matéria mesmo no coração da matéria, desembargador Darival. Quando Sua Excelência diz, contudo, já em 22 de setembro de 2022, posterior à decisão recorrida, foi publicada a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual alterou a Lei 9.656, de 98, que estabelece que o rol de procedimentos e eventos de saúde servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, deixando, entretanto, de serem taxativos em determinadas hipóteses nas quais os planos são obrigados a custear o tratamento, incluindo, dentre outros, os parágrafos 12 e 13 do artigo 10, ex-fi, lege. Ela cita o artigo. E prossegue a colega. Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí vai para a mais alta corte, na sessão virtual encerrada em 9/11/2022, após publicação da lei acima mencionada, determinou o arquivamento das ações que tratava do rol de cobertura dos planos de saúde, ADI 7193 e ADPFs 986 e 990, onde a maioria entendeu que a questão foi solucionada pelo Poder Legislativo por ocasião da promulgação da mencionada Lei 14.454/2022, reconhecendo a exigibilidade de tratamento não previsto no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendação à sua prescrição, feitas pelo CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde,
ou por órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional. E eu trouxe isso lá no meu voto, né? Essa referência ao CONITEC, aprovando a coisa. Agora, prossegue a colega. Quanto ao tratamento prescrito, segundo a nota técnica número 1152, datada de 13 de fevereiro de 2023, do NATJUS do TJCE, que é o órgão que foi criado, eu não sei se foi na sua corregedoria, foi criado um grupo de juízes, né, para trabalhar em cima desses pareceres médicos, né? Embora não haja até o momento evidência científica robusta que comprove que o teraçuíte apresenta desfechos superiores em detrimento da fisioterapia e terapia ocupacional convencionais contemplados na saúde suplementar, tem-se que, quando instituídas na frequência e intensidade ajustada às peculiaridades, necessidades do paciente, o paciente terá melhor resposta e maior a probabilidade de êxito satisfatório. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é o núcleo criado no Tribunal de Justiça do Ceará para tratar dessa matéria, né? Isso está no site que eu digo, que eu cito, né? É de 5 de junho de 2023, esse parecer das 8 horas e 23 minutos. Prossegue a colega. Destarte, no caso em apreço, considerando também a natureza preliminar do recurso, filia-se ao entendimento firmado por este órgão fracionário, que seria a segunda Câmara, que entendeu por manter a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento em alusão. A emenda vem. É legal que ela cita, inclusive, eminente colegas, julgamento do dia 28 de março de 2023, concedendo o tratamento teraçuíte. Quarta Câmara. Também cita, desembargador Darival, desembargador André Luiz de Souza Costa, terceira Câmara. Pois bem. Também concedendo o teraçuíte da Câmara que Vossa Excelência vem. E cita também Durval Aires Filho, quarta Câmara, julgamento do dia 7 de março de 2023, também concedendo o teraçuíte. E assim prossegue a eminente colega. Embora a operadora negue o fornecimento do tratamento sua alegativa folhas 31 e 33, de que o mesmo não está regulamentado, ou seja, não está incluso no rol da ANS, não havendo assim a obrigatoriedade da empresa de arcar com o referido tratamento, ressalta-se em princípio, não pode um catálogo de natureza administrativa contemplar todos os procedimentos frente aos avanços da ciência, quiçá todas as moléstias e seus meios curativos usados com base científica. Que isso aí está no meu voto de forma mais alargada. No caso, destaca que os laudos e pareceres e relatórios médicos de folhas 34, 37, 38, 40, 169, 171, 172, 173, dos presentes autos lá, daquele que ela está julgando, né? E 37 dos folhos originais, expedido pelo médico neurologista, Dr. Marcelo Otoshi, CRM, informa que, diante do quadro clínico e funcional apresentado, o tratamento frequente e continuado prescrito favorece a melhora considerável da saúde do agravante, principalmente por acelerar a recuperação do paciente em dificuldades motoras. É o caso dos pequenos pacientes de invasor que tiveram a microcefalia em virtude daquele problema da chikungunya e da zika, né? E eu disse aqui, desembargador Jaime, cortar um tratamento que já vem há 2, 3, 4 anos atrás, para mim é criminoso. Destaque-se por oportuno que, nos termos da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aspas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, os planos de saúde, que é do conhecimento de todos. Desta forma, estando o serviço atinente aos segurados, o plano de saúde submetido à disposição do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aprovado. Esse foi um entendimento da desembargadora Fátima Loureiro, que segue a orientação de lá da terceira Câmara, da segunda Câmara,
da nossa quarta Câmara, Darival, e vou mais além. Eu trago também não só entendimento dos eminentes colegas, mas trago também entendimento proferido agora no dia 30 de junho de 2023, relator do desembargador Marcos Vinícius Rios Gonçalves, né? Tribunal de Justiça de São Paulo, que também concede o tratamento por teraçuíte, né? Prescrito por médico, né? Diz o colega lá, a decisão que manteve o deferimento antecipada para a entidade determinou-se que no prazo de 5 dias a requerida passa a se responsabilizar pelo pagamento da despesa atinentes ao tratamento a ele prescrito pelos métodos teraçuíte e Bobart, sem limitação de sessões, publicando a necessário na rede credenciada. Essa decisão aqui é da agora, como falei, de Primeira Câmara Civil, de 30 de junho de 2023. O eminente colega desembargador lá de São Paulo cita outros julgados também, inclusive um do STJ, desembargadora Livramento, do dia 11 de abril de 2023, em que o STJ diz: hipótese em que o beneficiário portador de síndrome de Down faz jus à cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento em número limitado de sessões, sendo garantido atendimento fora da rede credenciada, apenas nas hipóteses de disponibilidade do existente prestador da rede credenciada. Também trata de teraçuíte, trago também do mesmo do Tribunal de São Paulo, trago uma outra, relatoria da eminente desembargadora Ana Maria Baldi, Sexta Câmara, trago também um outro do mesmo Tribunal, Primeira Câmara, agora, que é praticamente unânime lá em São Paulo, né? E trago, enfim, presidente, uma também de outro tribunal, né? Datada também do final do ano 2022. Todos eles concedendo o tratamento teraçuíte. Para terminar, presidente, eu acrescento que esse tipo de tratamento ele vem dando resultado em muitas e muitas crianças que estão na situação médica, né, na situação médica do paciente que busca da Justiça, desembargador Darival, este direito mínimo à saúde, um direito que lhe é garantido constitucionalmente e que nós não podemos, salvo melhor juízo, e com desculpa a quem pensa o contrário, né, pensar o contrário. O que é certo é que essa matéria, desembargador Evandro, desembargador Jaime, desembargador Darival, desembargador presidente, é claro que ela está sendo tratada aqui no tribunal, né? Pode ser que algum colega já decida monocraticamente, mas eu, particularmente, a minha responsabilidade de julgador não me manda fazer isso. Me manda tratar a matéria com muito cuidado, porque uma decisão então, desta nós poderemos matar a perspectiva de vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pequenas crianças que estão com microcefalia, tá certo? E eu jamais farei isso. A minha consciência manda que eu siga os tribunais citados e parte do Tribunal de Justiça do Ceará nesse sentido. É assim que voto, presidente. Agora é o desembargador Evandro, né? Vamos para técnico, né? É o voto do primeiro julgamento, né? Eu já tinha votado provisoriamente, desembargadora. Né? Que é do grampeador. E somente ontem à noite, quando uma realizada, foi que localizei esse voto da desembargadora Maria de Fátima, que eu sempre que passo por ela, desembargador Darival, eu sempre falo, ainda sou seu fã, porque ela realmente é uma Você sabe por que eu saí da segunda Câmara? Foi para não me despedir, principalmente para a desembargadora Fátima, na época a desembargadora Graça. Eu saí furtivamente, porque eu tinha certeza que ia ser um chororô danado, e eu não gosto disso.
Nem gosto de chegada, nem de saída. Gosto de chegar discreto e sair também discretamente. É uma jogadora notável. Notável. Uma parceira. A Câmara já conhece a minha... o meu pensamento, não é, sobre o tema. Não é? Eu acho que se restringe a uma única questão: a comprovação científica ou não do método. Pelo que se vê e pelo que a gente tem visto nos julgamentos, até mesmo desta corte, funciona. Eu acredito nisso. E como o desembargador Bezerra já antecipou, é essa jurisprudência mais nova, citada por ele, que eu embaso o meu voto. Inclusive, na perspectiva de que Tem um aqui. O desembargador Evandro vai comprar as Valdo Bezerra. Eminência Pares, na perspectiva, inclusive, de que o laudo circunstanciado do médico assistente deve ser considerado como evidência científica para a terapia indicada. Portanto, eu ratifico na íntegra o meu voto anterior para acompanhar o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Então, havendo divergência, aplica-se o 942, né? Eu só quero dizer que eu gostaria muito de poder julgar como o desembargador Bezerra e o desembargador Evandro. Só que eu não, sem peso na consciência, só que eu não consigo entender assim. O meu voto está técnico, está mostrando todo o entendimento do STJ, eu sou obediente, eu não posso desobedecer, eu não posso julgar contra o entendimento do STJ, eu sou muito pequena para fazer isso. Então, A senhora me permite só não reparo, só o comentário. Eu acho que o desembargador Bezerra traz essa jurisprudência no corpo do voto dele quanto à eficácia, que não é por conta da relação de consumo à vida, né? Não é atribuição de quem necessita provar a eficácia do tratamento, é do plano de saúde. A lei é clara, né? A lei, o artigo 10 da lei que foi modificado é claro. Diz quem é que tem que dizer a eficácia. Tanto é que no meu voto, eu trago que a Unimed, em Marília, São Paulo, ela já tem um núcleo de Terasuíte. O Ceará também já está concedendo isso. E outras Unimed por aí, e o Latijus do Tribunal também. Um dos maiores planos de saúde do país está oferecendo esse serviço sem comprovação científica. E é estranho, não é não? Está enganando o consumidor? Por que essa distinção?
Não é? É perguntas que se tem que fazer. Vamos mais rápido, né? Agora, desembargador Bezerra. Ratifica o voto. Ratifica o voto no sentido de devolução constitucional. Não pode estar constitucional, né? Voto pelo conhecimento parcial do recurso de apelação, pela condição da pedida, para, na parte conhecida, denegar provimento, dentro para conhecer o recurso da apelação, que é particular autora, e lhe dar provimento, condenando a parte em ré, em danos morais, no valor de R$ 5.000, devendo incidir juros de 1%, orçamentário pelo INPC, pelo termo inicial da data da fixação, restringindo, estando prejudicado a parte referente à concepção, a execução provisória da multa. Voto ainda pela decretação da nulidade de ofício, de parte da decisão da sentença proferida nos embargos da declaração e avançou no enfrentamento de matéria alheia ao objeto do recurso, ou seja, o atinente à execução provisória da frente confirmada. Eu já dei pro... Eu já dei uma. Pela perda parcial do objeto do recurso de apelação desta. Faça nova confirmação do julgamento, voto pela condenação da parte ré em honorários advocatícios com percentual de 15% sobre o valor da falta. Eu voto. Agora, senhora. Eu mantenho o meu voto divergente, que significa ser só negando o pedido de TerraSuite. Desembargador Evandro. Mantém também. Mantenho, inclusive, por uma questão de coerência com meus votos anteriores. Mantenho o meu voto, senhora presidente. Desembargador Jaime. Utilizando da argumentação do desembargador Evandro, Não prestou nada. para manter a minha coerência com os votos anteriores, eu estava pesquisando aqui, há 8 julgamentos em que eu adoto o posicionamento declinado pela desembargadora Livramento. Veja bem, inclusive, quando me encontrava na terceira Câmara de Direito Privado, eu fiz essa advertência. Digo, olha, para que não pareça incoerência da minha parte, eu quero deixar bem claro que até a última sessão eu entendia pela cobertura dos planos de saúde, dos tratamentos de TerraSuite, de BOPAR, de hidroterapia, etc. Entretanto, assistindo a um julgamento da Quarta Câmara de Direito Privado, em especial um voto prolatado pela eminente desembargadora Livramento, foi que eu busquei me atualizar com relação àquela matéria. E eu vi que a senhora trazia o que já havia de mais novel no tema. Então, eu fiz essa advertência. Para que eu não pareça contrário, então, eu estou modificando o meu entendimento. Não é que eu esteja voltando ora uma coisa ou outra. Eu modifiquei o entendimento no sentido de que as normas técnicas da Lei 9656 de 2018, de 98, trata no artigo 10, parágrafo 2º, 3º, em especial no inciso 1, quando há recomendação pelo médico, diz que desde que para essa recomendação, 1, exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e planos terapêuticos, ou incluído pela Lei 14.454 de 2022. 2,
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. O NatJus, tanto do CNJ quanto do Tribunal de Justiça, né? Aliás, eu tive o cuidado de verificar isso junto com a minha laboriosa equipe, nós não encontramos um único referencial de eficácia deste tratamento. Nenhum. Né? Absolutamente nada que comprovasse a menor evolução que fosse. O desembargador Bezerra se preocupou que a ausência desse tratamento poderia levar a um risco de vida. Absolutamente. O TheraSuite, como todos se sabem, é um colete que se põe ali, né, na criança, para que ela passe um tempo em pé, etc. Né? Então, para que eu mantenha essa coerência e torcendo para que nós dois, desembargadores, realmente retrocedamos no sentido de que possamos abraçar essa tese novamente, desde que surja um elemento que seja de comprovação científica, uma nota das recomendações do CONITEC, do NatJus, ou do próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem a senhora se referiu, né, que usou como parâmetro, né, e é o que a lógica e a lei nos recomendam. Tanto que nos procedimentos de promoção de magistrados, de acesso, uma das observações de avaliação que tem lá é que se as decisões obedecem, né, às decisões dos tribunais superiores, dos tribunais de justiça, etc. Então, com todas as vênias ao eminente relator, aos demais pares, eu acompanho, pelas razões que expus, né, a divergência inaugurada pela desembargadora Livramento. Que eu inclusive, fiz esse cujo meu pensamento, que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça ela não é muito longe. Até porque nós não devemos desesperar aquela contaminação. Certo? Por isso que outros tribunais têm aplicado a norma. Mas eu só queria mesmo completar, que no Ceará, só lembrando, no Ceará, a Unimed de Fortaleza, que é a maior plano de saúde do estado, eu acho que é um dos maiores do país hoje, ele, em 2021, implantou o Centro de Terapias Assistenciais dedicado a atendimento de crianças com transtorno de autista e outros desenvolvimentos neurológicos, oferecendo ambiente especializado e amparado por recursos específicos para melhor acolher e gerenciar a evolução terapêutica dos seus clientes. Entre os serviços especialmente se vê a opção do plano saúde em dar um passo à frente, oferecendo tratamento multidisciplinar, dentre os quais o TheraSuite. Quer dizer, o próprio plano de saúde já é uma preocupação de fornecer esse tratamento, né, a esses pacientes que precisam. Só isso é bom. Esta advogada da Unimed que esteve hoje aqui fazendo a sustentação, ela esteve comigo ontem, né, apresentando memoriais. Ela disse que nesse centro de terapia também já ia oferecer, mas a Unimed dá de livre e espontânea vontade é uma coisa, e eu obrigar, quando eu não posso obrigar, é outra coisa, Aconteceu comigo, embargador Jaime, a mesma coisa. Eu dava e brigava pela TheraSuite. Mas quando a terceira e a quarta Câmara do STJ tinha
decisões conflitantes. Um dava, outro não dava. Certa vez, o ano passado, se reuniram e decidiram por não dar. Eu fiquei sem fundamento. E por isso que eu mudei. Foi por isso que eu mudei o meu entendimento. Quando, a partir do momento que eles se reuniram e decidiram. Mas antes, eu fui responder, não sei qual foi a Câmara, a primeira Câmara, que eu fui compor, eu briguei por alterar suíte. Uhum. Agora, eu tinha como fazer, porque o STJ, uma Câmara dava, outra não dava, uma turma dava, outra não dava. Aí eu tinha como me amparar. Depois que eu perdi esse amparo, eu tive que mudar. Por isso que está aí o meu voto. Mas vamos prosseguir. O desembargador Darival. Senhora presidente, na semana passada, no dia da ascensão do desembargador Jaime, que ele assumiu, não estavam aqui a senhora nem o desembargador Evandro. Estávamos só nós três. E nós fizemos uma apresentação a ele de quanto a senhora é escrupulosa, é séria, é independente, digna, é correta, né? Tem os seus pontos de vista firmados em que a senhora geralmente defende o bom direito e enfrenta, como dizia São Paulo, né? Combate o bom combate. E nós nos referimos também ao desembargador Evandro, que embora fosse ainda, né, muito jovem, e que para mim tinha sido uma experiência muito exitosa, conhecimento e razão da sabedoria dele e também da segurança dele aqui nesta Câmara. Dissemos isso para o desembargador Jaime. E eu não queria estar hoje nessa situação de voto de Minerva, porque esse assunto é um assunto que a gente vem discutindo. Tudo tem seu preço. A gente vem discutindo há muito tempo, inclusive conversando na época com o desembargador Duval, com o desembargador Bezerra e com o desembargador, até o desembargador Evandro. Nós não tínhamos dúvidas, desembargador Jaime, com relação que, nesse caso, o traçoíte devia ser concedido a quem realmente necessitasse, em razão da negligência, né, da falta de responsabilidade dos planos de saúde. Os planos de saúde, normalmente, eles se esquecem em determinado momento que exercem uma atividade empresarial ou comercial. Eles pensam só nos lucros. Eles se esquecem da Constituição Federal, do direito à saúde, que é dever do Estado, ou dever do plano, né? A pessoa optou por... E é dever do Estado, né? E direito de todos. Esquece de tudo. Quando é na hora do ônus, geralmente nós somos nossos eternos clientes, vêm com essas alegações, com essas ideias. Tem um lobby fortíssimo, tanto já aqui no tribunal, como nos tribunais superiores, a gente sabe disso. Eles são muito fortes, os planos de saúde. Então, a gente tinha até, o desembargador Bezerra tinha provocado com o desembargador Duval, até uma reunião administrativa, como eu acabei de dizer, para que nós consolidássemos esse entendimento aqui na Câmara, que é um tema realmente polêmico. Eu sempre concordei, tive o entendimento deles dois com relação a esse assunto. Todavia, a decisão de hoje, ela vai consolidar a jurisprudência dessa Corte, a qual a gente deve ter muito cuidado para que seja uma jurisprudência que realmente tenha a devida segurança jurídica. Eu só viria hoje, e eu não virei mais, não vou trazer mais votos. Eu estou indo para um lugar sozinho meu, onde eu tenho uma rede preguiçosa para deitar, a minha volta sinfonia de pardais, cantando para a majestade do Sabiá. O desembargador já conhece uma parte, conhece a chácara, mas não conhece a fazenda, que é muito mais agradável do que a chácara, que é rústica. Então, eu não viria mais de maneira nenhuma, e nem venho mais, não vou trazer mais votos, até para evitar polêmica, a gente está saindo. A gente quer sair de bem com todos, como estivemos até hoje, muito bem. Semana passada, lá no Alto Especial, é uma ovação, eu não me despedi simbolicamente. Como sair da segunda Câmara sem me despedir. Mas eu vou fazer o seguinte, como é um tema que vai definir isso, desembargador Bezerra, eu vou pedir vista. Vai fazer um exame, viu, desembargador, mais aprofundado. Vista concedida. E vou fazer o seguinte, presidente, olha, minhas férias terminam no dia 6 de fevereiro, já para ser pautado, né? Uhum. E que eu vou realmente requerer, né, que essas férias, né, como é que a expressão, suspender essas férias desse dia, Teodobizi, para vir
fazer só esse voto. Decidi isso aí. Vou fazer o estudo, é o do dia 6 de fevereiro. Eu tinha plano de vir no dia 13 para me despedir, mas o dia 13 é carnaval. Então, eu venho no dia 13, não para me despedir, eu não vou presencialmente. Esse voto eu vou fazer online, porque eu vou estar no exterior ainda. Vai se fazer uma longa viagem. Mas eu quero ver com mais profundidade. Já é uma responsabilidade muito grande, a minha nesse instante. Eu vou colocar meu voto hoje. Meu entendimento, Vossa Excelência sabe como era até hoje, mas eu vou estudar melhor. E eu queria, por último, presidente, a senhora pode anunciar, mas só ler Eclesiastes, uma parte do Eclesiastes. Eu vou pedir vista e... Porque tem mais 2 processos. Mais Sim. 3. Então eu vou deixar para ler a apresentação. Então eu vou pedir vista desse e trarei no dia 6 de fevereiro. De forma extraordinária, no dia 6 de fevereiro, eu trarei. De longe, e vou ler, que deixei já dado para ele, em seguida eu ir embora e não ter manifestação minha nem de ninguém. Um abraço, viu? Vamos para outros votos. Próximo. 93, também pendente de voto vista, né? Apelação civil 0063-3412 de 2016, apelante José Rodrigues Ximenes, apelado Petrúquio Dumont Mamed Silva. A senhora quer que eu faça a resenha? Pronto, então, a desembargadora houve pedido de vista. Falta o voto, falta a desembargadora, o desembargador Bezerra proferiu o voto inicialmente, no sentido de conhecer parcialmente o recurso para o mérito da parte conhecida de provimento. A desembargadora Livramento apresentou voto vista divergente, negando o provimento, e essa é a síntese. O desembargador Bezerra refluiu, e eu já votei favorável ao relator. Então, deu unanimidade. Então, pronto. Por unanimidade, improvido o recurso. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, o recurso foi improvido. Aí temos mais 2, rapidinho, embargo de declaração, é um do desembargador... Não está em mesa, senhora. Não trouxe. Não trouxe? E o desembargador Jaime? O visto? O desembargador Evandro trouxe. Quer que anuncie? Anuncia aqui. Só para consignar, né? Esse ficar adiado para o dia 19, né? É o 89, mas... Porque ele não trouxe, anuncia. O 134 da pauta, embargo de declaração civil 0029-415, dígito 71 de 2009, /50 mil. Está com vistas ao desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, fica adiado para o dia 19, não é isso? Do 12. 19, desembargador Evandro. Sim. Ok. Sim, claro. Aí o próximo é o 173 da pauta, embargo de declaração civil 063-3216, dígito 89 de 2022, /50.001, embargante construtora Marquise S.A., embargada Joana Dark Ribeiro Pierre. Na sessão de 5/12/2023, anunciado o julgamento feito, o doutor relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho proferiu seu voto, sentido de conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista concedida, julgamento adiado. 173. 173. Tem não, eu não vejo de quem é. Esse aqui, ó. Desembargador, relator, José Evandro Nogueira, vistor, desembargador Jaime. Ele ficou na semana passada. Não. Eu voto. Desembargador Evandro. Desembargador Jaime para apresentar o voto, né? Na verdade, é bem simples. O desembargador Evandro se manifesta primeiro. Eu? Então, tudo bem. Né? Trata-se de embargo de declaração, né? Onde a qual se conheceu, considerou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada nos autos da ação ordinária, etc, etc. Na sessão do dia 5 de dezembro, pedi vista com todas as vendas ao eminente relator, né, para melhor exame e apreciação. Aqui, a questão é bem simples. No caso, Vossa Excelência, os embargos entenderam que não havia nenhuma divergência, omissão, etc, etc. Ocorre que, veja,
Numa breve síntese, está diante de uma querela envolvendo resolução de contrato de compra e venda de imóvel adquirido pela parte adversa da construtora, mediante a confecção de escritura pública com garantia de nota promissória emitida em caráter prossolvendo, esta não mais exigível, porque prescrita conforme apontado pela própria embargada, né? Porém ainda averbada na matrícula do citado bem, prejudicando os interesses. O que foi que houve? O juiz, na sentença, ele determinou a desaverbação da nota promissória, né? Portanto, ele atuou em franco descompasso com o primado da congruência, uma vez que a parte pediu só a suspensão, né? A própria a construtora, em sede de antecipação da tutela, diz apenas a suspensão do título, né? Não houve nenhuma divergência quanto a isso. Mas o magistrado, no caso, julgou extra petita porque determinou a desaverbação. Então, eu entendi aqui que, nesse ponto, não sei se seria o caso de se anular a sentença, nem de modificar, seria apenas o decote da sentença nesse ponto, né? Cumpre reconhecer que, ao deferir providência mais extensa do que a pretendida, o juiz ordinário, em verdade, prolatou decisão ultra petita, passiva de correção, mediante decote do excesso, visando preservar o tanto quanto possível a eficiência e celeridade processual. Nessa toada, coleciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, onde venho dizendo que nesses excessos basta o mero decote, né? Com efeito, é de todo recomendável que se retifique parcialmente a decisão que exorbita os contornos firmados na petição inaugural, assim considerada aquela que vai além do pedido, da causa de pedir ou da convenção de arbitragem, haja visto o princípio da instrumentalidade, que se orienta pelo aproveitamento dos atos validamente praticados no processo, permitindo a realização de seu escopo último, que é a solução do litígio. Em arremate, quanto às demais matérias, adiro integralmente ao voto do relator. Isso posto, voto por conhecer e conceder parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de, suprindo a omissão pontual do aresto proferido em sede de agravo de instrumento, reconhecer que o magistrado primevo prolatou decisão ultra petita e, por conseguinte, decotar-lhe o excesso para determinar a suspensão da averbação da nota promissória até o julgamento do mérito da ação ordinária. Esse é o meu voto, com as devidas vênias. Embargador. Relator. O decote seria... Só da decisão do magistrado, onde ele determinou, né, o desfazimento, a desaverbação, quando o que foi pedido pela parte foi apenas a suspensão, né? Não houve nenhuma contrariedade a esse pedido de suspensão, né, do título, né? Desembargadora, presidente. Inclusive, na sessão passada, eu tinha, quando Vossa Excelência pediu vistas, eu achei que seria com relação à prescrição. O título está prescrito. Quais são? E eu fiz um esboço. E hoje não trouxe, não vi a declaração de Vossa Excelência. Eu vou pedir vistas, viu, senhora presidente? Vista concedida. Embargador Jaime, nós temos 3 processos aqui que não tem voto provisório da relatoria de embargador Evandro. Evandro? Por favor, Excelência, quais são o 183... É 3 isso? É 9? 189. 189, 193 e 204. É 4 ou é 9 aqui? 204. Então, vamos adiar esses processos para a próxima pauta, que não tem mais condições de se fazer hoje, né? Pode ser, até porque um deles se trata exatamente do Terra Suite, né? Então, vamos adiar para a próxima pauta esses 3 processos, já que falta o voto dele. Por favor,
Com relação ao 193, eu acompanho o Então, certo? Da pauta 193. 193, eu acompanho o eminente relator. E eu também acompanho o eminente relator. E no... Então, vamos proclamar o resultado 193, é porque eu não vejo. É um erro, a gente não vê os processos todos. Então, 193, o recurso não foi conhecido, né? Mais algum, doutor? O 204, excelência, né? Eu tenho notado uma certa divergência inclusive eu separei esses votos. Eu vou pedir, então, vista desse processo, excelência. Perfeito. Tá certo? Porque poderia delinear. Eu, inclusive, dei um voto na última, idêntico a este vosso. O né? voto do desembargador Evandro está como? Né? Só para ficar registrado. Desembargador Evandro apelo da empresa conhecida e improvido. Os votos do desembargador Darival. E do desembargador Bezerra também. Problema do NUPOMED. Que eu acho que deve ser visto caso a caso. Exatamente. Há alguns instrumentos que a gente pode colher. E onde o juiz fundamenta na demanda temerária. Exato. Né? Agora, outros não, eles simplesmente extinguem o processo. Não, o NUMOPED. Não é 189, não, é o 204, não? No papel de corregedoria. Com relação ao desembargador, esse as demandas predatórias. Estava jogando esse. Eu constatei alguns escritórios ou advogados dentro de comunidades indígenas, quilombolas, né, tratando única e exclusivamente desse problema de empréstimo consignado. Da advocacia predatória, viu? Vinham lá os coitados de Aracati, depois do Aracati, para cá, para Fortaleza. Né? O foro do consumidor, a juíza não quiser. O banco com sede aqui, sabe? E eu vejo, senhor, acertadamente, e eu penso assim, que há algumas formalidades, né, que, se não atendidas, não implica extinção do fogo. É excesso de formalismo. Tá? Mas, em alguns casos, tendo indícios veementes, mais do que indícios veementes, que há essas demandas predatórias, em não sendo atendido. A questão é o que é. Muitas vezes o juiz determina que a parte compareça à secretaria para comprovar que aquela procuração foi ela que assinou e tal. O que é que o entendimento sobre isso? Não, isso não existe, essa previsão legal. Se o juiz tiver uma dúvida, ele marca uma audiência e aí sim, né? Mas extinguiu o processo, porque determinou que... Então, esses casos estão... Eu estou vendo que esse seu voto, excelência, esse seu voto está exatamente igual no mesmo sentido em que eu proferi na semana passada. Né? Eu disse que iria pedir vista, eu acabei de ver aqui, nem vou, eu já vou, tá certo? Já vou votar concordando com Vossa Excelência, mas fazendo essa ressalva de que cada caso desse precisa ser examinado, não esses em que o juiz determina que a parte compareça para reconhecer, né? Mas naqueles em que, né? Mas naqueles em que ficar. Qual esse daí? É o realmente, 189 esse é o 204? É o 204 da pauta. Certo? Acompanho. Né? Também mas com esta ressalva de que... Então, o resultado qual foi? Tem aqui, ó. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Por unanimidade.
E o 189? E o 189 É o Terra Suíte. pediu vista, é isso? Pediu vista, é. Então, tudo correto. É. É, desembargador Jaime, vista? 189, né? É Unimed e Pedro Esse é Figueiredo Unimed. Silva Lopes. Esse é o Unimed Fortaleza. E já está dando tratamento. Falta só ele, né? 189. Esse cara já pediu visto, não foi? Bom, ele trata sobre a cobertura do Terra Suíte. Eu acabei de me manifestar dizendo que entendia que não. Então, eu não sei se aqui se permitiria, tá vendo? Mas, de qualquer forma... Aqui, inserir apenas, nas opções votar neste, tem acompanhar o relator com declaração, contrário ao relator com declaração e consideração impedido. Né? Vossa Excelência falou que sempre que houvesse uma votação contrária... deve ser colocada nos autos, né? Então... Então, assim, ficou vista, que fica mais lógico. Exato. A vista concedida, no 189. Era bom recomendar o SAG que tirasse esse ícone aqui. A gente se confunde. Senhora presidente, eu queria só... Terminamos. Eu queria só ler um pouco do Eclesiastes. Eclesiastes 3, 2.1.8. Viu, desembargador Jair, desembargador Evandro, desembargadora presidente, desembargador Bezerra, doutora procuradora, doutor Marcel, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu estou, nesse instante, sem querer consideração a ninguém, eu estou me despedindo simbolicamente desta Câmara e agradecendo, desde já, todo o acolhimento que eu aqui tive, a respeitabilidade que me mereceu e a afetividade que eu tenho a cada um dos senhores. Vou guardar para sempre, assim como os gregos guardavam as epopeias de Homero em âmbulas invioláveis, em ânforas, né, de ouro, né? Eu também vou guardar para sempre esse período que eu passei aqui com vocês, onde fui muito feliz. E queria deixar uma advertência para os novéis, os mais jovens, já que eu sou velho e orgulhoso. Repetir aquela expressão que é dita por ocasião da eleição do novo Papa. Sic transit gloria mundi. As glórias humanas são passageiras. Nós temos que saber, tudo na vida é muito passageiro. Então, a gente tem que saber que o poder que a gente deve ser exercido com humildade, com brandura, com simplicidade, com fortaleza, ser forte, mas ser brando, ser humilde, ser tranquilo, tá entendendo? Não querer ser mais do que os outros. Porque sabe que tudo passa e tudo passa muito rápido. E deixo logo a todos um desejo de um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e de prosperidade. Para os senhores e para as suas famílias. E muito obrigado. E eu vou me embora. Declaro encerrada a sessão. E eu vou ficar com muita saudade.